Meu nome é Natalie Mitchell, tenho 27 anos e acabei de receber o telefonema mais irritante da minha vida. Minha madrasta, Patrícia, estava praticamente exultante. Vendi sua casa para te dar uma lição de respeito, ela zombou ao telefone. Os novos donos se mudam na semana que vem. Sua voz transbordava satisfação, pensando que finalmente havia vencido. Ela mal sabia do meu encontro secreto com o advogado do papai no mês passado. Boa sorte com isso, respondi calmamente. Se você está gostando desta história até agora, clique no botão de inscrição e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoraria saber sua opinião enquanto esta jornada alucinante se desenrola. Meu pai, Robert Mitchell, era meu porto seguro. Quando criança, éramos só nós dois em nossa linda casa vitoriana na rua Maple, depois que minha mãe foi embora quando eu tinha apenas 4 anos. Meu pai construiu sua empresa de construção do zero, trabalhando até tarde da noite e nos fins de semana para me proporcionar uma vida estável. Éramos incrivelmente próximos, compartilhando as tradições das panquecas de domingo de manhã e as viagens de pesca de verão no Lago Michigan. Ele me ensinou a trocar um pneu, a me defender e, o mais importante, a reconhecer o lado bom das pessoas, geralmente. Enfim, 5 anos atrás, meu pai conheceu Patrícia em um evento beneficente. Ela era charmosa, atenciosa e parecia genuinamente interessada nas histórias dele sobre projetos de restauração. Eu tinha 22 anos na época, estava terminando a faculdade e feliz em ver meu pai sorrindo novamente. Eles namoraram por 6 meses antes de ele me pedir em casamento. O casamento foi pequeno, mas elegante, e Patrícia desempenhou o papel de esposa dedicada com perfeição. Olhando para trás, eu deveria ter notado como seus olhos calculavam o valor de tudo em nossa casa. Nos primeiros anos, as coisas foram relativamente tranquilas. Patrícia redecorou a casa, substituindo nossos móveis confortáveis e usados por peças modernas e caras. Papai não se importava, ele só queria que ela fosse feliz. Eu já tinha me mudado para o meu próprio apartamento naquela época, mas o visitava todos os fins de semana. Patrícia era sempre cordial quando meu pai estava presente, mas seu sorriso nunca chegava aos seus olhos quando ela me olhava. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas no ano passado, tudo mudou. Patrícia se transformou da noite para o dia. Suas dores de cabeça a impediam de levá-lo às consultas de quimioterapia, então isso se tornou minha responsabilidade. Ela reclamou que o equipamento médico no quarto deles estava atrapalhando seu sono, então se mudou para o quarto de hóspedes. Enquanto eu tirava uma licença familiar para cuidar dele, Patrícia estava misteriosamente ausente, fazendo compras ou em sessões de spa. À medida que meu pai enfraquecia, ele se tornava mais observador. Certa tarde, quando Patrícia estava fora, ele apertou minha mão e sussurrou: Natalie, depois que eu for embora, vá ver Marcus Reynolds. Ele tem algo para. Papai faleceu há 3 meses. No funeral, Patrícia usou um vestido preto caro e aceitou as condolências com fungadas teatrais, mas sem lágrimas de verdade. Várias vezes, eu a flagrei olhando para o relógio. Minha dor genuína parecia irritá-la, como se minhas lágrimas fossem um incômodo, ou pior, uma atuação que ofuscasse a dela. Os dias que se seguiram ao funeral foram uma confusão de papelada e telefonemas. Patrícia não perdeu tempo em afirmar sua autoridade sobre a casa. Você deve levar logo os itens pessoais que quiser, disse-me ela enquanto tocávamos café, em tom profissional. Estou planejando fazer algumas mudanças. A leitura do testamento no escritório de Marcus Reynolds estava marcada para 2 semanas após o funeral. Patrícia chegou com um taier de grife, impecavelmente cuidada e penteada. Eu usei o vestido azul simples que meu pai sempre gostou. Marcos começou a ler o documento, e o sorriso de Patrícia aumentou quando os bens do meu pai foram listados. De acordo com o testamento, datado de 3 anos atrás, Patrícia herdou a casa, o negócio e a maior parte das suas contas financeiras. Recebi um pequeno fundo fiduciário e a coleção de carros antigos do meu pai. Patrícia mal conseguiu esconder seu triunfo, lançando-me um olhar que dizia claramente que ela havia vencido. Fiquei confusa. Papai sempre prometera que a casa seria minha um dia. Ela estava na nossa família há 3 gerações. Será que ele tinha mudado de ideia? A casa continha todas as minhas memórias de infância, as marcações de altura no batente da porta da cozinha, o assento na janela onde meu pai lia histórias para mim, a casa na árvore no quintal que ele construiu com as próprias mãos.
A ideia de perdê-la era como perder uma parte dele novamente. Ao sairmos do escritório do advogado, Patrícia tocou meu braço. Vou te dar 2 semanas para tirar suas coisas do sótão e da garagem, disse ela, com uma voz falsamente doce. Depois disso, vou mandar levar tudo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, lembrei-me da instrução do meu pai para ver Marcos em particular. Em meio às lágrimas, me perguntei o que meu pai sabia que eu estava apenas começando a entender. Uma semana após a leitura do testamento, marquei uma consulta particular com Marcos Reynolds. Seu escritório ficava em um prédio histórico no centro da cidade, com paredes forradas de livros de direito e fotos de família. Marcos era amigo do meu pai desde a faculdade, e o relacionamento deles ia muito além das questões jurídicas. Quando cheguei, a secretária dele me conduziu diretamente à sua sala. Nathalie, obrigada por ter vindo, disse Marcos, levantando-se para me cumprimentar. Seu pai queria ter certeza de que teríamos essa conversa. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à sua mesa. O que estou prestes a compartilhar com você foi muito importante para Robert. Marcos abriu uma gaveta e tirou um grosso envelope pardo. Há cerca de 8 meses, quando o prognóstico do seu pai se tornou claro, ele veio até mim preocupado com as intenções de Patrícia, disse ele, colocando o envelope na mesa entre nós. Robert suspeitava que Patrícia tivesse se casado com ele principalmente por razões financeiras, e o comportamento dela durante a doença confirmou suas suspeitas. Minha garganta se apertou. Ele nunca me disse nada. Ele não queria sobrecarregá-la com os problemas conjugais dele enquanto você já estava lidando com a doença dele, explicou Marcos. Em vez disso, ele tomou medidas para proteger o que mais importava. Marcos abriu o envelope e abriu vários documentos legais. 6 meses antes de falecer, seu pai transferiu a propriedade da casa para você por meio de uma escritura de cessão de direitos. Nós a registramos no condado, mas mantivemos o acordo em sigilo. Patrícia não tem ideia. Olhei para os papéis, meu nome claramente listado como proprietário do imóvel. Mas na leitura do testamento. O testamento refletia os bens dele na época em que foi criado, 3 anos atrás, explicou Marcos. Seu pai nunca o atualizou porque queria que Patrícia acreditasse que herdaria tudo. Ele sabia que, se ela descobrisse a verdade enquanto ele ainda estivesse vivo, isso tornaria seus últimos meses ainda mais difíceis. Marcos me mostrou documentos adicionais, os registros do imposto predial agora em meu nome, as contas de serviços públicos que meu pai havia configurado para transferência automática para minhas contas após sua morte e a documentação do seguro residencial. Todos os requisitos legais foram discretamente atendidos para garantir que minha propriedade fosse garantida. Seu pai também deixou isso para você, disse Marcos, entregando-me um envelope lacrado com meu nome escrito com a letra do meu pai. Com dedos trêmulos, abriu. Minha querida Nathalie, dizia, se você está lendo isto, eu parti, e você seguiu minhas instruções para se encontrar com Marcos. Peço desculpas pelo engano, mas eu precisava proteger você e nossa casa de Patrícia. Percebi tarde demais o tipo de mulher que ela realmente é. A casa é sua, como sempre deveria ser. Pertence à família que a ama, que entende sua história e seu coração. Patrícia só enxerga seu valor de mercado. Seja estratégico ao lidar com essa informação. Patrícia não vai aceitar isso bem, e quero poupá-la do máximo de conflitos possível. Marcos a orientará sobre os aspectos legais. Lembre-se de que sempre terei orgulho de você. Com carinho, pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu dobrava a carta. Meu pai havia me protegido uma última vez. O que devo fazer agora? Perguntei a Marcos, enxugando os olhos. Depende do que você quer, respondeu ele. Legalmente, você pode tomar posse imediatamente. Patrícia não tem o direito de entrar na casa sem a sua permissão. Considerei minhas opções. Patrícia acreditava que tinha todo o poder, e essa posição a tornava perigosa. E se eu esperar? Ver o que ela faz. Marcos assentiu, pensativo. Isso pode ser sensato. Às vezes, dar às pessoas liberdade suficiente permite que elas revelem seu verdadeiro caráter. Saiba apenas que qualquer ação que ela tome em relação à casa, vendê-la, reformá-la, até mesmo remover acessórios, seria ilegal sem o seu consentimento. Desenvolvemos um plano.
Eu me mudaria temporariamente para a casa da minha amiga Sara para evitar conflitos diários com Patrícia. Enquanto isso, Marcos monitoraria a situação jurídica, pronto para intervir quando necessário. O IPTU e as contas de serviços públicos continuariam sendo pagos automaticamente das contas que meu pai havia criado. Seu pai era um bom homem, disse Marcos ao final do nosso encontro. Ele merecia algo melhor do que Patrícia. Saí do escritório dele me sentindo poderosa e apreensiva. A casa era legalmente minha, mas confrontar Patrícia exigiria um timing cuidadoso. Por enquanto, eu seguiria o conselho do meu pai e seria estratégica. No dia seguinte, arrumei itens essenciais do meu quarto de infância enquanto Patrícia estava no spa. Levei álbuns de fotos, a colcha da minha avó e os livros favoritos do meu pai, coisas insubstituíveis que Patrícia destruiria por despeito. Enquanto eu carregava meu carro, ela voltou, me observando com evidente satisfação. Finalmente aceitando a realidade, perguntou ela, encostada em seu SUV de luxo. Só estou me organizando, respondi de forma neutra. Patrícia deu um sorriso frio. Vou me encontrar com um corretor de imóveis amanhã. Este bairro está muito desejado. Eu poderia ganhar uma fortuna. Mordi a língua e fui embora, com as palavras dela ecoando na minha mente. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Nas semanas seguintes, o comportamento de Patrícia tornou-se cada vez mais hostil. 3 dias depois de mudar meus pertences essenciais para o apartamento de Sara, voltei para buscar mais itens e descobri que Patrícia havia trocado todas as fechaduras. Quando liguei para ela, ela respondeu com falsa preocupação. Ah, esqueci de te dar as chaves novas. Ando tão dispersa desde que seu pai faleceu. Segurança é importante, sabia? Houve arrombamentos na vizinhança. Preciso pegar o resto das minhas coisas, Patrícia, eu disse, tentando manter o tom de voz calmo. Claro, querida. Que tal na próxima terça-feira, entre 14 horas e 16 horas? Tenho tantos compromissos ultimamente. Quando chegou a terça-feira, Patrícia acidentalmente agendou uma visita à casa com seu corretor imobiliário no horário combinado. Fiquei sentado no meu carro, do outro lado da rua, observando potenciais compradores visitarem o que legalmente era minha casa. O corretor colocou uma placa de em breve no jardim da frente antes de ir embora. Liguei para Marcos imediatamente. Ela já está mostrando a casa. Será que ela consegue mesmo vendê-la? Não, ele me tranquilizou. Qualquer venda seria fraudulenta e inválida, mas devemos documentar tudo o que ela está fazendo. Tire fotos da placa da imobiliária e de qualquer evidência de suas tentativas de venda. No fim de semana seguinte, Patrícia me permitiu recolher mais pertences, supervisionando-me como se eu fosse roubar algo. Caminhar pela casa da minha infância parecia surreal. Patrícia já havia removido fotos de família das paredes, substituindo-as por obras de arte genéricas. A cadeira do meu pai havia sumido da sala de estar. E a cozinha estava enfeitada com itens decorativos que nunca tinham sido usados para cozinhar de verdade. Onde está a cadeira de couro do papai? Perguntei, notando o canto vazio da sala. Doado, disse Patrícia, com desdém. Estava desgastado e ultrapassado. Meu estômago se contraiu. Aquela cadeira era onde meu pai se recuperara das primeiras sessões de quimioterapia, onde se sentava todas as noites para ler o jornal, onde me abraçava quando eu chorava depois do término de um relacionamento na faculdade. Agora ela se fora, descartada como lixo. E os livros dele, a coleção do seu escritório? Patrícia examinou suas unhas. Um cara da universidade as levou ontem. Ele me deu $800, o que me pareceu justo para livros antigos. As raras primeiras edições de Hemingway e Steinbeck do meu pai, seus bens preciosos que ele planejava me passar, foram vendidas por uma fração do seu valor. Engoli em seco, lembrando-me de que a casa e tudo o que realmente importava seriam eventualmente recuperados. Enquanto eu arrumava as roupas restantes do guarda-roupa do quarto, notei que o porta-joias antigo da minha avó tinha sumido da cômoda. Quando confrontada, Patrícia fingiu ignorância. Talvez você já tenha arrumado. Ou talvez a faxineira tenha perdido. Eles foram bem cuidadosos depois que Robert faleceu. As joias em si não eram particularmente valiosas, mas continham a aliança de casamento da minha mãe e as pérolas da minha avó, relíquias de família que eram minhas. Eu suspeitava fortemente que Patrícia as tivesse vendido ou escondido.
Cada interação com Patrícia se tornava mais difícil. Ela acidentalmente quebrou um porta-retrato com uma foto minha e do meu pai pescando. Ela alegou que a água havia destruído caixas com minhas lembranças de infância no sótão, embora o telhado nunca tivesse vazado. Ela organizava eventos improvisados de visitação pública, onde estranhos vagavam por salas repletas de histórias da minha família. Sarah se tornou minha âncora emocional durante esse período. Seu quarto de hóspede se tornou meu santuário temporário, decorado com os poucos itens significativos que consegui resgatar da casa. Ela não pode escapar impune, insistiu Sarah uma noite, enquanto eu contava entre lágrimas a descoberta de que Patrícia tinha vendido a coleção de discos antigos do meu pai. Marcos diz que precisamos esperar, expliquei. Se revelarmos minha propriedade agora, ela vai contestar, alegando que meu pai não estava em sã consciência quando transferiu a escritura. Isso significará uma longa batalha judicial. Enquanto isso, ela está vendendo tudo o que importa. Nem tudo, eu disse, tocando o envelope contendo a carta do papai. E estamos documentando tudo. Marcos diz que isso fortalece meu caso quando a confrontamos. 2 meses após a morte do meu pai, Patrícia me ligou inesperadamente. Decidi anunciar a casa oficialmente na semana que vem, anunciou. O mercado está aquecido agora, e quero maximizar meu retorno. Aquela casa pertence à minha família há gerações, eu disse, com a voz embargada. E agora é meu, respondeu Patrícia friamente. Seu pai deixou para mim, não para você. Talvez se você tivesse me apoiado mais durante o nosso casamento, as coisas pudessem ser diferentes. O histórico revisionista dela me enfurecia. Eu era quem levava meu pai para os tratamentos enquanto ela comprava roupas de grife. Eu era quem dormia na cadeira do hospital enquanto ela reclamava da interrupção de sua agenda social. Você está cometendo um erro, avisei-a. Patrícia riu. O erro foi do seu pai, achando que você merecia alguma coisa depois do desrespeito que teve comigo. Considere isso uma lição de vida, Nathalie. Ações têm consequências. Depois de desligar, liguei imediatamente para Marcos. Ela vai anunciar a casa na semana que vem. Deixe-a, aconselhou ele. Cada ação que ela tomar sem o seu consentimento como proprietária legal fortalecerá nossa posição. Vamos deixar isso se desenrolar um pouco mais. Mas e se alguém realmente comprar? Não posso deixar estranhos se mudarem para minha casa. Qualquer venda seria nula e sem efeito, garantiu-me Marcos. A busca pelo título acabará por revelar a verdade. Mas talvez seja melhor deixá-la chegar a esse ponto antes de intervirmos. Neste momento, ela pode alegar confusão ou ignorância. Se ela realmente tentar vender um imóvel que não lhe pertence, as consequências legais serão muito mais graves. Relutantemente, concordei com a estratégia dele, embora assistir ao anúncio imobiliário de Patrícia ir ao ar na semana seguinte tenha sido excruciante. As fotos profissionais mostravam uma casa que eu mal reconhecia, encenada e impessoal, despojada do aconchego que a tornará um lar. O preço pedido era quase o dobro do valor do imóvel, mesmo no mercado atual. Nas 2 semanas seguintes, passei por lá com frequência, observando potenciais compradores irem e virem. Patrícia instalou um cofre para corretores imobiliários e mudou a maioria de seus pertences para um apartamento de luxo no centro da cidade, dizendo aos vizinhos que estava reduzindo o tamanho após sua perda trágica. Ela continuou vendendo ou se desfazendo de itens da família, incluindo as ferramentas e equipamentos de oficina do meu pai, que representavam décadas de sua arte. Cada perda era como lamentar meu pai novamente. Mas eu me apeguei à consciência de que as ações de Patrícia a estavam afundando ainda mais na justiça. Marcos documentou tudo, construindo um caso que acabaria levando à sua ruína. Eu só precisava ser paciente, embora minha paciência estivesse se esgotando cada vez mais. Vendi sua casa para lhe dar uma lição de respeito, zombou Patrícia ao telefone, 3 semanas depois de anunciar o imóvel. Os novos donos se mudam na semana que vem. Sua voz continha um triunfo indisfarçável, e eu conseguia imaginar sua expressão presunçosa. Após um momento de silêncio atordoado, lembrei-me do treinamento de Marcos para aquele momento inevitável. Boa sorte com isso, respondi calmamente. Minha resposta claramente a irritou. Ela esperava lágrimas ou súplicas. Os Bradfords assinaram os papéis ontem, continuou ela, tentando provocar uma reação. Eles ofereceram $50.000 acima do preço pedido.
Acordo à vista, sem contingências. O fechamento está marcado para segunda-feira. Agarrei o telefone com mais força. Parabéns. Eles estão planejando destruir o primeiro andar inteiro, acrescentou Patrícia, com raiva. O conceito aberto está muito em alta agora. Aquele painel de madeira horrível no escritório que você e seu pai tinham tanto apego? Essa será a primeira coisa a ser removida. O revestimento foi instalado pelo meu avô, com cada peça selecionada e finalizada à mão. Meu pai e eu passamos um verão inteiro reformando-o quando eu tinha 16 anos. Engoli em seco, lembrando-me de que os Bradfords nunca teriam a chance de tocá-lo. Há mais alguma coisa, Patrícia? Perguntei, com a voz notavelmente firme. A frustração dela com a minha compostura era palpável. Só que estou usando o dinheiro para comprar um apartamento à beira-mar na Flórida. Acho que seu pai gostaria que eu aproveitasse minha viuvez com conforto, não é? Acho que meu pai teria desejado muitas coisas, respondi. Adeus, Patrícia. Depois de desligar, liguei imediatamente para Marcos. Ela fez. Ela realmente vendeu a casa. O fechamento é na segunda-feira. Perfeito, disse Marcos, parecendo satisfeito. Agora podemos agir. Entrarei em contato com a empresa responsável pelo registro hoje mesmo e apresentarei um comprovante da sua propriedade. A venda não pode prosseguir sem a escritura clara. E os compradores? Os Bradfords? Eles não fizeram nada de errado. Eles serão informados antes do fechamento. É uma pena que tenham caído no esquema da Patrícia, mas legalmente não têm direito à propriedade. Senti uma mistura de alívio e ansiedade. Depois de meses assistindo Patrícia desmantelar a casa da minha família, pedaço por pedaço, o confronto finalmente estava chegando. Uma parte de mim queria ver a cara dela quando percebesse que seu plano havia fracassado completamente. Outra parte temia o drama inevitável. Mais tarde naquela tarde, Marcos retornou a ligação. A empresa responsável pelo registro de imóveis foi notificada. Eles estão entrando em contato com a corretora de imóveis da Patrícia agora. Espero que ela nos responda em breve. Não tivemos que esperar muito. Meu telefone tocou pouco mais de uma hora depois, com o nome da Patrícia piscando na tela. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou mais 3 vezes em rápida sucessão e, em seguida, enviou uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. O que você fez? A empresa responsável pelo título de propriedade disse que há um problema com a casa. Conserte isso agora. Se isso for algum tipo de pegadinha, você vai se arrepender. Encaminhei as mensagens para Marcos sem responder diretamente a Patrícia. Ele me aconselhou a continuar ignorando-a por enquanto. Deixe-a se acalmar. Quanto mais agitada ela ficar, maior a probabilidade de revelar suas verdadeiras intenções quando nos encontrarmos. Patrícia apareceu no apartamento de Sara naquela noite, batendo na porta e gritando meu nome. Sara e eu observamos pelo olho mágico enquanto ela alternava entre ameaças e falsa preocupação com meu estado mental para os vizinhos que apareceram para investigar a comoção. Por fim, ela deixou um envelope amassado colado na porta. Dentro, havia um bilhete escrito à mão exigindo que eu a contatasse antes de fazer acusações que pudessem prejudicar nossa reputação. Na manhã seguinte, Marcos marcou uma reunião em seu escritório para o dia seguinte, sábado, 3 dias antes do fechamento programado. Todas as partes estariam presentes: Patrícia, os Bradfords, seus respectivos corretores imobiliários, o representante da empresa de títulos, Marcos e eu. Patrícia tentou realizar a reunião no escritório do seu advogado, mas Marcos se manteve firme, ressaltando que, como proprietário legal do imóvel, eu tinha o direito de determinar o local. Naquela noite, mal dormi, ensaiando o que diria quando estivesse cara a cara com Patrícia. Sara me ajudou a escolher uma roupa que transmitisse confiança, um blazer azul marinho sobre uma blusa branca simples, semelhante ao que eu usava em apresentações importantes no meu trabalho de marketing. Você é dona daquela casa e desta situação, ela me lembrou. Entre como se fosse. Apesar dos meus preparativos, meu estômago revirou de ansiedade quando estacionei em frente ao prédio de escritórios do Marcos. O carro de luxo da Patrícia já estava lá, assim como uma SUV cara que presumi pertencer aos Bradfords. Respirando fundo, endireitei os ombros e entrei no prédio, repetindo mentalmente as palavras do meu pai: lembre-se de que sempre tenho orgulho de você.
A sala de conferências de Marcos estava tomada pela tensão. Patrícia sentou-se rigidamente ao lado de sua corretora de imóveis, uma mulher magra chamada Diane, que não parava de checar o celular, nervosa. Do outro lado da mesa, Thomas e Emily Bradford, um casal bem vestido na casa dos 40 anos, cochichavam entre si, com expressões preocupadas. O agente deles, um homem chamado Jeffrey, estudava alguns papéis com visível confusão. Uma mulher da empresa de títulos estava sentada na outra ponta, com um rosto profissionalmente neutro. Os olhos de Patrícia se estreitaram quando entrei. Ela havia escolhido uma roupa que gritava viúva rica, vestido preto de grife, colar de pérolas, maquiagem impecável, a fachada de luto sem a substância. Podemos começar, por favor, ela exigiu enquanto eu me sentava ao lado de Marcos. Tenho um compromisso no cabeleireiro ao meio-dia, e esse mal-entendido ridículo precisa ser esclarecido rapidamente. Marcos pigarreou. Obrigado a todos por terem vindo tão cedo. Sou Marcus Reynolds, advogado de Natalie Mitchell. Ele acenou com a cabeça em direção ao representante da empresa de títulos. Senhora Garcia, talvez a senhora possa explicar o problema que nos trouxe aqui hoje. A senhora Garcia abriu uma pasta. Durante nossa busca padrão pelo título do imóvel na rua Maple 247, descobrimos que a vendedora, Patrícia Mitchell, não é a proprietária legal registrada. Ela deslizou um documento sobre a mesa. De acordo com os registros do condado, o imóvel foi transferido para Natalie Mitchell há 6 meses por meio de uma escritura de cessão de direitos assinada pelo proprietário anterior, Robert Mitchell. Os Bradfords trocaram olhares alarmados. Isso é um absurdo, interrompeu Patrícia. Meu marido me deixou aquela casa em testamento. Eu tenho a documentação. Ela tirou alguns papéis da bolsa de grife e os entregou à senhora Garcia. O testamento de fato indica sua herança, reconheceu a senhora Garcia após analisar os documentos. No entanto, a escritura de cessão de direitos substitui o testamento, pois o Sr. Mitchell transferiu a propriedade enquanto ainda estava vivo. A casa não era mais sua para ser deixada como herança no momento de sua morte. O rosto de Patrícia corou. Isso é falsificação. Robert jamais faria isso pelas minhas costas. Marcos calmamente colocou outro documento sobre a mesa. Esta é a escritura de cessão de direitos autenticada, assinada por Robert Mitchell em 12 de janeiro deste ano, transferindo a propriedade plena para sua filha, Natalie Mitchell. O tabelião apresentou uma declaração juramentada confirmando que Robert estava em sã consciência e não estava sob coação ao assinar. Thomas Bradford inclinou-se para a frente. Você está dizendo que estamos tentando comprar uma casa de alguém que não é dono dela? Exatamente, confirmou Marcos. A senhora Patrícia Mitchell não tem o direito legal de vender esta propriedade. Qualquer venda seria fraudulenta. Demos um sinal de $20.000, disse Emily Bradford, elevando a voz. Demos aviso prévio da nossa casa atual. Devemos nos mudar na semana que vem. O corretor imobiliário deles, Jeffrey, estava pálido. A busca pelo título deveria ter detectado isso antes. Normalmente, teria, explicou a senhora Garcia. No entanto, o agente da senhora Mitchell solicitou um fechamento rápido com um compromisso preliminar de escritura, garantindo-nos que o imóvel tinha escritura livre, com base no testamento. Todos os olhares se voltaram para Diane, que se mexia desconfortavelmente. Patrícia me garantiu que não haveria problemas. Patrícia se levantou abruptamente. Isso é uma conspiração. Robert deve ter sido manipulado quando estava doente. Ele tomava remédios pesados. Natalie se aproveitou do estado debilitado dele para roubar o que me pertence por direito. Essa é uma acusação e tanto, disse Marcos friamente. Especialmente considerando que o oncologista do Robert já forneceu uma declaração confirmando que ele era mentalmente competente durante o período em questão. Também temos a carta do Robert explicando os motivos da transferência. Ele não apresentou a carta, que permaneceu privada entre mim e meu pai. Que motivos? Perguntou Patrícia. Que mentiras ele contou? Finalmente falei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele sabia o que você estava fazendo, Patrícia. Viu como você o tratou quando ele ficou doente, como você ficou só esperando ele morrer para poder lucrar. Ele protegeu a casa da nossa família de alguém que só via isso como um pagamento. A compostura de Patrícia se desfez. Você o virou contra mim?
Sempre foram vocês dois, com suas piadas internas e tradições familiares. Eu nunca fui realmente bem-vinda. Você era bem-vinda, corrigi-a, até você mostrar quem realmente era. Papai podia estar doente, mas não era cego. Thomas Bradford pigarreou. Embora este drama familiar seja fascinante, minha principal preocupação é o nosso depósito e nossa situação de moradia. Deveríamos fechar na segunda-feira. Marcus dirigiu-se a ele diretamente. Sr. Bradford, o senhor e sua esposa são partes inocentes nesta situação. Seu sinal deve ser totalmente reembolsado, já que o vendedor deturpou sua situação de propriedade. Deturpado, gaguejou Patrícia. Eu não sabia dessa transferência de escritura dissimulada. A senhora Garcia, da empresa responsável pelo título, pareceu cética. Senhora Mitchell, o procedimento padrão para qualquer venda de imóvel inclui a assinatura, pelo vendedor, de uma declaração juramentada declarando que divulgou todas as informações que afetam o título. A senhora assinou esse documento na semana passada, afirmando ser a única proprietária. As implicações pairavam no ar. Patrícia havia cometido fraude conscientemente ou assinado documentos legais sem lê-los. Nenhuma das opções a colocava em uma posição favorável. Quero que meu advogado esteja presente, anunciou Patrícia, pegando o telefone. Certamente é seu direito, concordou Marcos. No entanto, isso não muda os fatos. Natalie é dona da casa. Qualquer tentativa de vendê-la foi ilegal. Emily Bradford virou-se para o marido. Precisamos começar a procurar outra casa imediatamente. Ela lançou um olhar furioso para Patrícia. E esperamos receber nosso depósito de volta hoje. Os fundos estão em custódia, garantiu a senhora Garcia. Eles podem ser devolvidos até o final do dia útil. E quanto às nossas despesas com a mudança? O depósito que alugamos? O tempo que perdemos? Questionou Thomas Bradford. Contamos com as declarações da senhora Mitchell e seu agente. Jeffrey, o agente deles, assentiu. Você pode ter motivos para indenização adicional. Patrícia empalideceu, as implicações legais e financeiras completas começando a se dar conta. Observei-a atentamente, com danos colaterais, lembrando-me de todos os tesouros de família que ela havia vendido ou descartado, das relíquias de família que ela havia destruído descuidadamente. Seus planos estavam se desfazendo diante dos meus olhos, exatamente como meu pai havia previsto. A virada havia chegado, e Patrícia finalmente percebeu que havia exagerado. Esta reunião termina até meu advogado chegar, declarou Patrícia, levantando-se e pegando sua bolsa. Suas mãos tremiam levemente, revelando sua postura serena. Seja bem-vindo para reagendar, respondeu Marcos calmamente. No entanto, certos fatos permanecem inalterados. O imóvel na rua Maple 247 pertence legalmente a Natalie Mitchell. Qualquer venda seria inválida, e suas ações até agora podem constituir fraude. A corretora de imóveis de Patrícia, Diane, parecia cada vez mais aflita. Me garantiram que o título estava livre. Minha corretora pode perder a licença por causa disso. Talvez você devesse ter realizado uma diligência mais completa, sugeriu Marcos. Uma simples busca pelo título no início do processo de listagem teria revelado a transferência de propriedade. Patrícia me disse que o testamento era tudo o que precisávamos, explicou Diane fracamente. E você acreditou na palavra dela sem verificar? Perguntou Jeffrey, o agente dos Bradfords, incrédulo. Isso é o básico do mercado imobiliário. Os Bradfords estavam tendo uma conversa intensa, aos sussurros. Finalmente, Thomas Bradford se dirigiu à sala. Queremos a restituição integral. Não apenas o nosso sinal, mas todas as despesas incorridas nesta transação fracassada, custos de mudança, taxas de armazenamento, moradia temporária e consultoria jurídica. Patrícia bufou, desdenhosa. Isso dificilmente é problema meu. Se alguém tem culpa, é a empresa de títulos por não ter descoberto essa suposta transferência de escritura antes. A senhora Garcia, da empresa responsável pelos títulos, irritou-se. A transferência foi devidamente registrada no condado. Nossa busca preliminar a teria encontrado se não tivéssemos sido pressionados a agilizar o processo com base nas garantias do seu corretor. Diane afundou-se na cadeira.
Além disso, acrescentou Marcos, temos documentação de vários itens removidos da propriedade sem o consentimento do proprietário, relíquias de família, móveis, obras de arte, tudo pertencente a Nathalie como parte da transferência de propriedade. Isso era novidade para mim. Lancei um olhar interrogativo para Marcos. Seu pai foi muito meticuloso, explicou ele calmamente. A transferência incluía todos os móveis e utensílios listados especificamente em um adendo. Patrícia não tinha o direito de vender ou remover esses itens. A expressão de Patrícia oscilava entre choque, raiva e, finalmente, cálculo. Robert jamais teria feito isso, insistiu ela. Ele deve ter sido coagido ou confundido pela medicação. Vou contestar essa transferência. Eu era a esposa dele. Você foi esposa dele por 5 anos, lembrei. Eu fui filha dele por 27, e ele estava perfeitamente lúcido quando fez esses arranjos. Marcos deslizou outro documento sobre a mesa. Esta é uma declaração do Dr. Lavigne, oncologista do seu marido, confirmando que Robert era mentalmente competente durante seus tratamentos. Também temos declarações da enfermeira do hospício e de 2 amigos de longa data que o visitavam regularmente durante sua doença. Todos testemunharão sua clareza mental e determinação em proteger o legado da família. A confiança de Patrícia vacilou visivelmente. Este é um revés temporário. Nenhum juiz manterá esta transferência depois de entender as circunstâncias. Que circunstâncias? Eu a desafiei. Que você se casou com meu pai pelo dinheiro dele? Que você desapareceu sempre que ele precisou de cuidados de verdade? Que você começou a vender os pertences dele antes mesmo que o corpo dele esfriasse? Isso não é verdade, protestou Patrícia, mas seus olhos se desviaram. Temos depoimentos de vizinhos que viram caminhões de mudança na casa na semana seguinte ao funeral, observou Marcos. E recibos de casas de leilão e lojas de consignação mostrando que itens da casa foram vendidos ao longo dos últimos 3 meses, tudo sem o consentimento do proprietário. Thomas Bradford levantou-se abruptamente. Acho que já ouvimos o suficiente. Jeffrey, por favor, garanta que nosso depósito seja devolvido hoje. Aguardamos uma proposta de restituição detalhada até segunda-feira. Ele se virou para Patrícia. E podemos considerar novas ações judiciais por deturpação e fraude. Patrícia empalideceu. Você não pode me processar. Achei que a casa fosse minha. No entanto, você assinou documentos legais afirmando sua propriedade sem verificação, Jeffrey apontou. Isso é negligência na melhor das hipóteses, fraude na pior. Enquanto os Bradfords e seu agente reuniam seus materiais para ir embora, Marcos se dirigiu à senhora Garcia. Por favor, garantam que o anúncio do imóvel seja removido imediatamente de todas as plataformas. Quaisquer visitas ou dias de visitação devem ser cancelados. Já está feito, ela confirmou. O anúncio foi congelado assim que descobrimos o problema com o título. Patrícia ficou atordoada, seus planos cuidadosamente construídos desmoronando ao seu redor. E a casa? Perguntou ela finalmente. Onde eu vou morar? Isso é com a Nathalie, respondeu Marcos. Como proprietária legal, ela determina quem pode ocupar a propriedade. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu havia imaginado aquele momento durante meses, a satisfação de ver Patrícia perceber que havia perdido tudo. Mas, sentado à sua frente agora, eu senti apenas uma vindicação vazia misturada à tristeza pelo que meu pai havia suportado em seus últimos meses. Você tem 48 horas para retirar seus pertences pessoais, eu disse calmamente. Tudo que pertenceu ao meu pai ou que estava na casa antes do seu casamento fica. Terei uma equipe de inventário presente durante a sua mudança para garantir o cumprimento. 48 horas. Impossível. Preciso de pelo menos 2 semanas, protestou Patrícia. Você teve 3 meses para vender ou se desfazer dos bens da minha família sem permissão, lembrei. 48 horas é um prazo generoso, dadas as circunstâncias. E as coisas que já vendi? Algumas delas eram bem valiosas, disse Patrícia. Marcos interrompeu, compilamos uma lista de itens faltantes com valores aproximados. Você deverá fornecer os itens em si ou uma compensação financeira. Isto é um roubo, sibilou Patrícia. Não, corrigi. Roubo é o que você tem feito desde que meu pai morreu. Isso é justiça. Quando a reunião terminou, a fachada de Patrícia finalmente se desfez por completo.
Você não tem ideia de como era, disse ela, com a voz embargada. Ser casada com um homem que sempre colocou a filha em primeiro lugar. Mesmo morrendo, ele só pensava em você. Ele pensou em nós dois, respondi. Ele providenciou tudo para você em testamento: os negócios, os investimentos, as contas de aposentadoria. Ele só garantiu que você não levasse tudo, principalmente a única coisa que mais importava para mim. Patrícia juntou seus pertences com as mãos trêmulas. Isso não acabou. Na verdade, afirmou Marcos com firmeza. Caso decida contestar a transferência, temos amplas provas do seu comportamento durante a doença de Robert e após a sua morte, provas que não lhe seriam favoráveis no tribunal. Meu conselho, como profissional do direito, seria aceitar a situação e seguir em frente. Depois que Patrícia e os outros foram embora, fiquei na sala de conferências com Marcos, tentando processar tudo o que havia acontecido. E agora? Perguntei. Agora, nós recuperamos a sua casa, respondeu ele com um sorriso gentil. Patrícia provavelmente testará os limites, mas legalmente ela não tem base para se sustentar. A propriedade é sua, como seu pai pretendia. E os Bradfords? Pareciam pessoas legais presas numa situação terrível. Infelizmente, isso às vezes acontece em transações imobiliárias. Eles vão recuperar o depósito e provavelmente vão pedir uma indenização adicional a Patrícia pelos problemas. A briga deles é com ela, não com você. Ao voltar para o apartamento de Sarah, um peso foi tirado dos meus ombros. Depois de meses assistindo Patrícia desmantelar a casa da minha família, pedaço por pedaço, eu finalmente poderia recuperá-la. A casa onde papai e eu construímos tantas memórias permaneceria em nossa família, protegida da ganância de Patrícia, exatamente como ele havia planejado. Você conseguiu, pai, sussurrei, imaginando-o ao meu lado. Conseguimos. Na manhã seguinte ao nosso confronto no escritório de Marcos, cheguei em casa com Sarah e 2 policiais de folga que Marcos havia designado para servir como testemunhas. O SUV de luxo de Patrícia estava na garagem e caixas de mudança empilhadas na varanda da frente. Ela claramente havia trabalhado a noite toda. Ao abrir a porta, Patrícia não se parecia em nada com a mulher educada e confiante que eu me acostumara a ver. Seu cabelo estava desgrenhado, sua blusa cara, amassada, e olheiras sombreavam seus olhos. Ela me olhou com uma mistura de ressentimento e derrota. Preciso de mais tempo, disse ela imediatamente. 48 horas não são suficientes para resolver 5 anos de casamento. Você teve 3 meses, lembrei-a, e passou esse tempo vendendo o que não era seu para vender. Patrícia deu um passo para o lado com relutância, permitindo-nos entrar. A casa estava uma bagunça, caixas pela metade por toda parte, espaços vazios nas paredes onde obras de arte haviam sido penduradas, móveis cobertos com cobertores de mudança. Tentei não demonstrar o quanto me doía ver a casa da minha infância naquele estado. Esses policiais ficarão aqui enquanto você termina de embalar seus pertences pessoais, expliquei. O especialista em inventário chegará em breve para documentar o que sobrou dos móveis originais. Isso é assédio, murmurou Patrícia, mas sem convicção. Sua resistência havia praticamente evaporado desde a revelação de ontem. Isso é proteção de propriedade, corrigi-a, dado seu histórico, seria tolice não ter testemunhas. Enquanto Patrícia continuava a arrumar as malas, eu andava por cada cômodo, observando o que faltava: a escrivaninha antiga do meu pai, do escritório, o relógio de pêndulo do corredor, as pinturas a óleo que minha avó colecionava, os tapetes persas. Até as luminárias personalizadas tinham sido substituídas por alternativas de qualidade de construtor. No quarto principal, notei que a porta do guarda-roupa estava entreaberta. Lá dentro, parcialmente escondida atrás das roupas restantes de Patrícia, havia uma pilha de caixas com a etiqueta Goldview. Desconfiado, abri a caixa de cima e descobri álbuns de fotos de família que ela alegara estarem danificados pela água. Abaixo deles, estava o porta-joias da minha avó, que ela insistira ter sido perdido pelo serviço de limpeza. Sarah, chamei, com a voz carregada de raiva. Você poderia vir aqui, por favor? Sarah documentou a descoberta com o celular enquanto Patrícia observava da porta, com uma expressão desafiadora. Eu ia devolver isso, afirmou, sem muita convicção. Em uma caixa marcada como Goldview escondida no fundo do seu guarda-roupa, perguntou Sarah, incrédula. A especialista em inventário, uma mulher meticulosa chamada Ellen,
Chegou e começou a documentar metodicamente todos os itens restantes na casa, comparando-os com a lista que o pai havia criado antes da transferência da propriedade. Patrícia ficou ansiosa enquanto ele fotografava e anotava o estado dos móveis, obras de arte e acessórios. E as coisas que comprei? Perguntou Patrícia quando ele marcou um sofá relativamente novo como imóvel permanente. Aquele sofá custou $4.000. Eu mesma escolhi o tecido. Ele verificou a documentação. De acordo com o contrato de transferência de propriedade, todos os móveis adquiridos durante o casamento com fundos conjuntos ou contas pertencentes a Robert Mitchell estão incluídos na transferência. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Isso é roubo. Esse é o acordo legal que seu marido estabeleceu, respondeu ele calmamente. Se vocês tiverem recibos comprovando compras feitas exclusivamente com suas contas pessoais, e não com contas conjuntas do casal, esses itens seriam excluídos. É claro que Patrícia não tinha tais recibos. Durante todo o casamento, o pai pagou praticamente tudo com suas contas, dando a Patrícia uma mesada generosa e acesso aos seus cartões de crédito. Ela não contribuiu financeiramente com nada para a casa. No final da tarde, Patrícia já havia embalado suas roupas, itens pessoais e os poucos móveis que ele havia designado como sua propriedade particular. Enquanto os carregadores carregavam as últimas caixas no caminhão, Patrícia parou na varanda da frente, olhando para a casa. Eu o amava, sabia? Disse ela baixinho. Do meu jeito. Não respondi. Qualquer resposta me pareceu inadequada diante de suas ações nos últimos meses. Depois de um momento, ela continuou em direção ao carro sem dizer mais nada. Observei os dois veículos se afastarem, levando Patrícia para longe da minha vida, com sorte para sempre. Depois que eles partiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Sara apertou minha mão. Você conseguiu. Você recuperou sua casa. O que sobrou dele? Suspirei, olhando ao redor para os quartos meio vazios. As semanas seguintes foram dedicadas a recuperar a casa em todos os sentidos. Voltei para o meu quarto de infância, que Patrícia havia transformado em uma academia em casa. Repintei paredes, troquei luminárias e vasculhei antiquários em busca de peças semelhantes às que Patrícia havia vendido. Marcos me ajudou a registrar reivindicações de seguro para os itens desaparecidos cobertos pela apólice de seguro residencial do meu pai. Ele também iniciou um processo judicial para recuperar o valor das relíquias de família que Patrícia havia se desfeito sem autorização. A maioria jamais seria recuperada, mas a indenização financeira ajudaria a restaurar a casa a algo semelhante ao seu estado anterior. Os Bradfords chegaram a um acordo com Patrícia, recuperando não apenas o sinal, mas também uma compensação adicional pelos problemas. Encontrei-me brevemente com eles para me desculpar pelo envolvimento na situação. Para minha surpresa, Emily Bradford me abraçou. Seu pai deve ter sido um homem extraordinário, disse ela, para ter te protegido tão completamente, mesmo depois de ter partido. Era sim, concordei, com lágrimas nos olhos. A casa era importante para ele porque era importante para nossa família. Nunca se tratou apenas do valor do imóvel. Um mês depois de recuperar a casa, fiz uma descoberta surpreendente. Enquanto limpava o sótão, encontrei uma tábua solta perto da chaminé. Embaixo dela, havia uma pequena caixa à prova de fogo contendo itens que meu pai havia escondido, a escritura original da casa dos meus avós, as alianças de casamento e noivado da minha mãe e um pendrive com a inscrição para Nathalie. Naquela noite, conectei o pendrive ao meu laptop. Ele continha centenas de fotos de família que meu pai havia digitalizado, videoclipes de aniversários e natais da minha infância e uma mensagem gravada que ele havia feito durante sua doença. Ver seu rosto e ouvir sua voz novamente foi doloroso e reconfortante. Ele falou sobre suas esperanças para o meu futuro, seu orgulho pela mulher que eu havia me tornado e sua confiança de que eu preservaria o legado da nossa família. A casa é só paredes e um teto, disse ele na gravação, com a voz mais fraca do que eu me lembrava, mas os olhos ainda brilhantes. O lar é o que você faz dentro dele. Encha-o de amor e risos novamente, Nathalie. É tudo o que eu sempre quis para você. Gradualmente, fiz exatamente isso. Convidei amigos para jantares na sala de jantar, onde meu pai e eu havíamos compartilhado inúmeras refeições. Reformei sua oficina na garagem e aprendi a usar suas ferramentas, concluindo projetos que ele havia iniciado.
Plantei suas flores favoritas no jardim e sentei no balanço da varanda durante as noites de verão, como costumávamos fazer. 6 meses após a partida de Patrícia, Marcos ligou com novidades. O processo judicial foi concluído, ele me informou. Patrícia pagou a indenização pelos itens que vendeu ilegalmente. Ela também assinou um acordo para nunca mais contestar a transferência de propriedade. Onde ela está agora? Perguntei, mais por curiosidade do que por preocupação. Flórida, eu acho. Ela comprou um apartamento com os rendimentos das contas de investimento do seu pai. Essas contas eram legitimamente dela, por meio do testamento. Senti uma sensação de encerramento. Patrícia não tinha ido embora de mãos vazias. Papai a havia sustentado como esposa, mas ela havia falhado em sua tentativa de tirar tudo, principalmente a única coisa que mais importava para mim. A casa na rua Maple continua sendo meu lar até hoje. Às vezes, imagino meu pai andando pelos cômodos, observando as mudanças que fiz e apreciando as tradições que mantive. A casa carrega as marcas de várias gerações, meus avós, meus pais e agora eu. Talvez um dia eu passe para meus próprios filhos, continuando o legado que meu pai lutou tanto para proteger. O que aprendi com essa experiência vai além de direitos de propriedade ou manobras legais. Aprendi que o amor do meu pai se estendeu além de sua vida, que sua sabedoria antecipou desafios que eu nunca imaginei que chegariam e que, às vezes, a posição mais poderosa não é revelar todas as cartas de uma vez. Também aprendi sobre a minha própria força, que eu conseguia enfrentar a traição e a perda sem me perder na amargura, que a paciência e o pensamento estratégico muitas vezes triunfam sobre o confronto imediato. Essas são lições que levo comigo, presentes do meu pai tão valiosos quanto a própria casa. Você já teve que lutar por algo que era seu por direito? Ou talvez tenha sofrido uma traição por parte de alguém em quem deveria confiar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa história de resgatar o que era meu repercutiu em você, clique em curtir e inscreva-se no meu canal para mais experiências da vida real. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, às vezes, as batalhas mais importantes não são vencidas por meio de confronto, mas sim por meio de preparação e paciência. Até a próxima!